Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conceito que muitas vezes damos por garantido: a meritocracia. Exato. Aquela ideia de que as pessoas são recompensadas com base no mérito. Parece simples, parece justo, quase matemático, Quase. mas será que é assim tão linear? Para nos guiar, temos uma fonte bastante invulgar. Um diálogo, uma espécie de duelo intelectual, entre um pensador humano, Edson Zogby, e uma inteligência O que artificial. é um ponto de partida fascinante já por si. Sem dúvida. A missão deles era perceber como esta ideia fundamental está a mudar. A nossa missão, hoje, é desconstruir essa conversa. Perceber as nuances, as tensões e talvez ter um vislumbre do futuro da meritocracia. Ok, vamos a isto? É um ótimo ponto de partida. A meritocracia é, no fundo, um pilar ideológico das sociedades modernas. É a promessa de que o talento e o esforço serão recompensados. A grande promessa, sim. Mas é uma promessa que está a ser cada vez mais questionada. E o que torna esta fonte tão rica é mesmo essa estrutura de diálogo. Entre o humano e a IA. Exato. Entre uma mente humana, com as suas intuições, e uma IA com aquela capacidade de sistematizar dados. Isso força-nos a olhar para o tema de todos os ângulos possíveis, desde as críticas sociais mais acesas até aos princípios mais puros da justiça. É um verdadeiro teste de stress ao conceito. Gosto dessa ideia, um teste de stress. E, bem, o teste começa logo com uma pergunta muito direta de Zogby à IA. Até 2022 tinhas uma certa ideia de meritocracia. O que evoluiu de lá para cá? E a resposta não desilude. De todo. A resposta que a IA dá não é uma pequena atualização. É quase uma reescrita do conceito. Aponta para uma mudança radical. De uma visão focada no indivíduo, quase heroica, para uma que tem de lidar com a complexidade do contexto social. E é aqui que se torna mesmo interessante. Sem dúvida. A IA não se limita a dizer as coisas mudaram. Ela sistematiza essa mudança em 6 eixos principais e, em conjunto, pinta um quadro muito completo. Certo. Os dois primeiros, por exemplo, estão intrinsecamente ligados. Por um lado, um reconhecimento crescente das desigualdades sistémicas. Ok. E, por outro, uma discussão muito mais aberta sobre privilégios. Basicamente, a sociedade está a admitir que a corrida da vida não começa com todos os atletas na mesma linha de partida. Uhum. Fatores como a origem socioeconómica, o género, a etnia, tudo isso dá a alguns um avanço considerável. Certo. Então, não estamos a falar de desculpas, mas sim de reconhecer as diferentes condições de partida. Mas se reconhecemos isso, qual é o passo seguinte? Ficamos pelo diagnóstico ou a fonte aponta para soluções? É aí que entram os pontos seguintes. Como resposta a esse diagnóstico, surge uma maior ênfase em políticas de inclusão. A fonte fala em ações afirmativas e outras medidas. Que tentam nivelar o campo. Exato. Que não pretendem dar uma vantagem a ninguém, mas sim mitigar uma desvantagem histórica, tentar nivelar o campo de jogo. Mas o quarto ponto é, para mim, o mais transformador. Que é? A ideia de uma avaliação diversificada do constituir mérito. E o que é que isso quer dizer na prática? Deixar de olhar só para as notas da universidade? Em parte, sim. Significa que o mérito já não pode ser medido apenas com uma régua académica ou profissional. Começa-se a valorizar outras dimensões. Como, por exemplo? A resiliência de quem superou grandes adversidades, a criatividade que não cabe num currículo tradicional, a capacidade de trazer uma perspectiva única para uma equipa. O sistema está a tentar aprender a ler um perfil completo, em vez de se focar apenas numa pontuação. E sinto que a pandemia, que é o quinto ponto da IA, funcionou como um acelerador para esta discussão. Claramente. Pôs a nu de forma brutal como uma crise não afeta todos por igual. Aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco foi rapidamente substituída pela percepção de que... Estamos na mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes. Exatamente. A pandemia foi um caso de estudo em tempo real sobre desigualdade sistémica. E, por fim, o sexto ponto são os avanços da ciência comportamental. Hoje sabemos, com base em dados robustos, que os nossos cérebros estão repletos de viés inconscientes. E isso influencia as decisões. Quem contratamos ou promovemos? Isto deita por terra a noção de uma avaliação puramente objetiva e racional. Portanto, se juntarmos estas 6 peças, o que temos não é um ataque à meritocracia. É mais uma evolução. É um apelo para que ela amadureça.
A conversa deixou de ser sobre se uma pessoa merece individualmente e passou a ser sobre como podemos construir um sistema que permita que mais pessoas tenham a oportunidade de demonstrar o seu mérito. Certo, mas isto tudo é muito teórico, não é? Desigualdades sistémicas, avaliação diversificada, viés inconscientes. Fica a pensar como é que uma mudança tão profunda acontece na prática, numa sociedade inteira. A fonte dá-nos alguma forma de visualizar esta transição? Felizmente, sim. E é um dos momentos mais brilhantes da conversa. O Zogby, o interlocutor humano, sentindo talvez essa mesma necessidade de concretizar, introduz uma analogia poderosa. Que é? A evolução da meritocracia é como a transição dos cocheiros, de carruagens, para os motoristas de automóveis no início do século XX. E, de repente, uma ideia abstrata ganha forma, cheiro e som. Gosto disso. Ajuda a perceber que não se trata de demolir um sistema para construir outro do zero. Exato. Ninguém acordou um dia e disse: a partir de hoje as carruagens são ilegais. Foi uma adaptação gradual, confusa e certamente difícil para muitos. Precisamente. E a analogia funciona a vários níveis. O primeiro é o da transição e adaptação de competências. Os cocheiros, que eram mestres a lidar com cavalos, tiveram de aprender mecânica, regras de trânsito, uma lógica completamente nova. Uma curva de aprendizagem enorme. Enorme. E da mesma forma, as nossas instituições, empresas, universidades estão a ter de aprender a valorizar novas competências e a adaptar-se a uma visão mais complexa de mérito. É uma curva de aprendizagem coletiva. Imagino que tenha havido muita resistência. Hoje, olhamos para o carro como algo inevitável, mas na altura deve ter havido quem lutasse contra ele com unhas e dentes. Sem dúvida. Os fabricantes de carruagens, os criadores de cavalos. Para proteger o seu modo de vida, Lá está. E aí temos outro paralelo. Quem beneficia do sistema de meritocracia atual, tal como ele está, pode resistir a estas mudanças, não por maldade, mas para proteger um status quo que lhes é favorável. Mas a analogia vai ainda mais fundo. A massificação do automóvel não aconteceu apenas porque se inventou um motor. Exigiu uma mudança completa na infraestrutura. foi preciso construir estradas, postos de gasolina, Criar um código da estrada. o que no nosso caso seriam as mudanças nas políticas de educação, nas leis laborais, nas práticas de contratação das empresas. É a infraestrutura social que tem de evoluir. Exatamente. E a analogia tem também um lado mais sombrio e realista que a fonte não ignora: as desigualdades persistentes. Que é? A verdade é que nem todos os cocheiros se tornaram motoristas. Muitos ficaram para trás. A transição, embora representasse um progresso para a sociedade como um todo, não resolveu magicamente as desigualdades. Para alguns, até as pode ter aprofundado. É um aviso, então. É um aviso. A evolução para uma meritocracia mais inclusiva também não será um processo indolor, nem resolverá todos os problemas de um dia para o outro. Percebo o ponto sobre a infraestrutura, mas a analogia não pode ser levada longe demais. Quer dizer, construir estradas é, no fundo, um problema de engenharia. É. Mudar mentalidades, vieses de contratação e sistemas de avaliação parece-me um desafio de uma complexidade humana muito, muito maior. A fonte reconhece essa limitação? E uma observação muito pertinente. E sim, a analogia tem os seus limites. Mudar a cultura de uma organização é infinitamente mais difícil do que alcatroar uma estrada. Pois. No entanto, o valor da metáfora não está numa correspondência perfeita. Está em ilustrar a natureza do processo. É gradual, requer mudanças estruturais profundas e vai encontrar resistência. Mostra-nos que não estamos a falar de uma simples atualização de software. É mais uma reconstrução do sistema operativo. Uma reconstrução lenta e complexa do sistema operativo da sociedade. Exato. E é neste ponto, a falar da complexidade desta reconstrução, que a conversa na fonte atinge o seu clímax de tensão. O Zogby lança uma afirmação que é quase uma provocação. Aquela frase. Aquela frase. Ele diz: meritocracia só pode ser inclusiva com a base no mérito. Se flexibilizar o mérito já não é meritocracia, é demagogia. Uau! É uma frase forte. É muito forte. Demagogia é uma acusação séria. Quase parece que ele está a dizer que qualquer tentativa de inclusão vai, inevitavelmente, corromper a ideia de mérito. Como é que a IA responde a uma provocação tão direta? Bem, é o ponto de viragem do diálogo. E a resposta da IA é muito subtil e inteligente. Não entra em confronto direto. Em vez disso, recontextualiza o problema. Como assim? Sugere que a tensão não está entre mérito e inclusão, mas sim na nossa definição limitada de mérito.
A discussão, segundo a IA, não é sobre baixar os padrões. Ou flexibilizar a exigência. Exato. É sobre alargar os portões para que mais pessoas possam competir. Alargar os portões, gosto da imagem. Mas, na prática, como é que se faz isso sem que se torne de facto na tal demagogia de que o Zogby fala? Como é que se garante que, ao alargar os portões, não se está simplesmente a deixar passar gente menos qualificada? A fonte aponta para um caminho com 3 vias principais que funcionam em conjunto. A primeira, e a mais fundamental, é garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades. A base de tudo. É a base. Isto significa um investimento maciço em acesso universal a educação de qualidade, a cuidados de saúde, a recursos que permitam que o ponto de partida seja o mais semelhante possível para todos. Não se trata de dar uma vantagem na linha de chegada. É remover as barreiras antes da corrida começar? Precisamente. Ok, isso é a base. Mas mesmo com uma educação perfeita para todos, ainda teríamos os tais viés inconscientes na hora de contratar, certo? Exatamente. O que nos leva à segunda via, mitigar os vieses nos processos de avaliação. E como é que se faz isso? Pode passar por coisas muito concretas. A avaliação anónima de currículos, por exemplo, a utilização de painéis de entrevista diversificados, a implementação de critérios de avaliação claros e objetivos. Trata-se de criar sistemas que nos protejam dos nossos próprios preconceitos. Ok. E isto liga-se à terceira via, que já falámos, valorizar diversos tipos de mérito. Reconhecer que a experiência de vida de uma pessoa, a sua capacidade de superar obstáculos ou de pensar de forma diferente, são ativos valiosos. Não são extras. Não são extras simpáticos, são formas de mérito que os sistemas tradicionais simplesmente não sabem medir. Portanto, a resposta à acusação de demagogia é que não estamos a mudar as regras do jogo a meio. Estamos a tentar criar um jogo mais justo, com um livro de regras mais completo. Que reconheça mais formas de jogar bem. Exato. É essa a ideia. Uma meritocracia inclusiva não flexibiliza o mérito. Pelo contrário, leva-o muito mais a sério. Procura-o em todo o lado, e não apenas nos sítios onde sempre estivemos habituados a encontrá-lo. É um ajuste de foco, não uma descida de exigência. Tenho de admitir que a minha cabeça está a girar um pouco com todos estes conceitos. Avaliação holística, mitigação de vieses, alargar os portões. Sinto que estamos a flutuar numa nuvem de abstrações e a afastar-nos daquela ideia simples e visceral de justiça. Uhum. E parece que o Zogby na conversa sentiu o mesmo. É verdade. A certa altura, ele faz um pedido quase exasperado para se deixar de lado os termos da moda e voltar ao essencial. Aos conceitos puros. Aos conceitos puros, mérito e demérito. E para o fazer, ele usa outro exemplo terra a terra, mas desta vez incrivelmente simples e poderoso. A multa de trânsito. Ah, sim. Ele diz, quando uma pessoa leva uma multa por ultrapassar um farol vermelho, é um demérito seja quem ela for, o Papa ou um operário. Este exemplo é um murro na mesa. Corta a direito por toda a complexidade e vai direto ao osso da questão, a imparcialidade. Totalmente. A lei é igual para todos. Ponto. O que é fascinante aqui é como este exemplo, aparentemente banal, força um reset na conversa. A partir daqui, a IA define os conceitos de forma quase cirúrgica. E o que é que ela diz? Meritocracia. Um sistema onde as recompensas, promoções, reconhecimento se baseiam em talento, esforço e realizações mensuráveis, com critérios objetivos e iguais para todos. E o demérito? É o seu espelho, onde falhas ou erros resultam em penalidades ou desvantagens, aplicadas de forma igualmente igualitária. Passar o sinal vermelho é um demérito objetivo, a multa é a consequência imparcial. O sistema, nesse caso, é cego à identidade da pessoa. E é essa cegueira que o torna justo. É curioso, esse exemplo da multa faz-me pensar. Toda a gente concorda com a justiça nesse caso, porque a regra é binária. Ou passaste o vermelho ou não. Não há meio termo. Certo. O problema é que, na vida profissional, na academia, na arte, o sinal nunca é assim tão claro. Se calhar, o verdadeiro desafio não é aplicar as regras de forma justa, mas sim conseguir definir quais são as regras em primeiro lugar. Tocaste no ponto nevrálgico de todo o debate. A própria fonte reconhece que o mundo é infinitamente mais complexo do que um cruzamento de trânsito. Claro. Definir e medir mérito numa contratação para um cargo de liderança ou na atribuição de uma bolsa de investigação é um desafio gigantesco. Não há uma máquina que apita vermelho a verde. Então, qual é a conclusão? A conclusão a que a fonte chega é que, embora a aplicação seja difícil, o princípio do sinal vermelho tem de ser a nossa estrela polar.
Uma meritocracia funcional assenta nestes dois pilares. Por um lado, a busca incansável por recompensar o mérito, de forma imparcial, E por outro, e por outro, a coragem de penalizar o demérito, também de forma imparcial. A dificuldade em construir sistemas que façam isto não invalida a necessidade de os tentar construir. que percurso? Começamos na complexidade do mundo pós-2022 a navegar por debates sobre privilégios e desigualdades. Foi uma viagem. Usamos uma analogia histórica, com cocheiros e motoristas, para visualizar a mudança. Enfrentámos o dilema de como tornar o sistema mais inclusivo sem o corromper e, no fim, regressámos à pureza de um princípio de justiça universal, com o exemplo da multa. Uhum. Então, o que é que isto tudo significa? Para mim, esta conversa mostra que, apesar de a meritocracia estar sob um escrutínio intenso e necessário, a aspiração por um sistema justo, com regras claras para todos, continua a ser central. A questão parece não ser abandonar a ideia, mas sim lutar para a tornar, pela primeira vez, verdadeiramente real. É uma excelente síntese da viagem. E talvez possamos deixar quem nos ouve com uma última reflexão que vai um pouco além do que foi discutido. Força? A fonte foca-se largamente em como o sistema deve avaliar o mérito das pessoas, as políticas, as regras, os processos. A responsabilidade do sistema. Exato. Passámos a conversa toda a falar da responsabilidade do sistema. E a outra face da moeda, a responsabilidade individual. Hum. Se imaginássemos por um momento que um sistema perfeitamente justo, como o do sinal vermelho, existia para todas as áreas da vida, que regras pessoais teríamos de seguir para garantir que estávamos a contribuir com mérito? É uma boa pergunta. Para além de esperar que o sistema nos recompense de forma justa, como é que cada pessoa pode ativamente construir o seu próprio mérito e contribuir para um ambiente mais justo? Especialmente sabendo, como vimos no início, que os pontos de partida estão longe de ser iguais para todos.